esse primeiro módulo, a gente está aí passeando nos conceitos, a gente está conversando sobre muitos assuntos. E aí teve uma pergunta interessante semana passada, né? E ali na correria eu iria comentar mais, mas agora comentar rapidinho antes de entrar na aula. E alguém perguntou assim, se era inconsciente, né? Como é que a gente ia conseguir enxergar as coisas? E é uma boa pergunta, é interessante, né? E aí a gente prestar atenção nisso, né? Uma aula, um mergulho no inconsciente, a gente, dentro desses conceitos, é importante a gente começar a enxergar algo e a gente não enxergava antes, né? E aí, por isso, é o mergulho. Aos poucos, a gente vai percebendo em nós aquilo e estava inconsciente, e aí a gente vai ampliando a nossa visão. Então, a da aula, a do conceito, a gente vai observar não no externo, por isso que a gente sempre vai falar sobre isso. Ó, não é observar o externo, os fatos, a gente vai comentar os fatos e tudo, mas é observar o que nos faz se comportar daquela maneira, por eu ajo assim, por eu reajo dessa forma. E a gente começar a identificar em nós essas forças, né, interiores. Então, o objetivo é esse. E hoje nós vamos falar de uma dessas forças aí, e o Jung chamou de complexo, né? Então, ele usou essa palavra logo, né? O Freud também usou essa palavra de complexo, outros também, o Adler, né? Usou também, mas nós vamos trazer aqui nessa visão para a gente entender hoje, nessa visão de Jung, lógico, dentro da psicologia espírita, sempre fazendo essa ponte. O Jung estudou, experienciou, ele fez experiências, ele identificou esses complexos, essas energias, esses aglomerados de energias ali, né, rodeadas assim, recheadas de afetividade, de emoções. Ele observou isso. E aí a gente vai trazer e na visão da psicologia espírita do entendimento que nós temos sobre a alma. Esse é o objetivo. E aí a gente se observar. A gente vai perceber aí, né, primeiro, antes de apresentar, e todos nós temos complexos. Então, já é o primeiro passo. Então, a gente precisa observar os nossos complexos. Somos seres singulares, cada um tem uma história, tem uma vivência, somos parecidos em muitos aspectos, somos, mas cada um tem a sua individualidade, né? Então, por isso, e ninguém é igual ao outro, somos parecidos, igual não. Então, aí a gente vai se manifestar de uma forma, o outro de outra, e é isso que a gente vai estudar. E primeiro entender o complexo, né? Aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tudo bem até aí? Então, eu vou apresentar e vou já deixar o slide para a gente já mergulhar aí nesses assuntos, né? E é interessante, então todos conseguem observar aí o slide? Está Sim, aparecendo? Tô. Sempre eu pergunto isso, né? Vocês acham assim? A Luiz pergunta sempre. É porque eu não vejo vocês mais depois que eu apresento aí, né? Aí, o módulo é o módulo 1, mergulho no inconsciente, e aí, como eu estava falando, né? O objetivo é a gente mergulhar mesmo, né? Alguns vão ter mais dificuldade de fazer esse mergulho, vão ficar mais raso, né? Outros vão mergulhar mesmo, vão ver bastante situações ali, e outros vão mergulhar e não vão ver nada, né? Então a gente precisa mergulhar de olhos abertos, observando não o mundo externo, né? O mundo interno. Então, esse é o objetivo. A do assunto a gente for conversar e a do conceito desse, né? A gente precisa observar em nós, senão a gente vai ficar sempre cegos, né? A gente precisa abrir a visão. Aí, o complexo, né, é essa aula 11, e a gente, deixa eu pôr a listinha de novo, o apontador, é
a aula 11. Nós temos um primeiro módulo, então, se eu não me engano, são 29 aulas, né? Então, falta aí 18 para a gente terminar os conceitos. Então, a aula 11 eu deixei para falar sobre os complexos. E aí, já é uma definição de Jung, depois a gente vai trazer outras visões, tá bom? Ele definiu o complexo, então ele fala assim, os complexos, né, porque são muitos, né, são agrupamentos de conteúdos psíquicos. Quando ele fala conteúdos psíquicos, imagina toda a mente, a mente. A mente tem muitos conteúdos psíquicos, é o material que compõe a mente. São experiências, vivências, sensações, sentimentos, fatos ali, é tudo e constitui a mente. Ou melhor dizendo, né, para a gente entrar aí na questão da psicologia espírita, constitui o self, né, a questão da totalidade. Então, mas esses conteúdos psíquicos, ele chamou de complexos, estão carregados de emoções, de afetividade. Quando vocês ouvirem emoções, né, a gente vai estudar as emoções, né, mas aí nesse caso, vamos perceber assim, são afetos, vai afetar, vai mexer, vai ali ter uma situação ali e vai nos tirar do prumo, né? Então, eu fui afetado. Então, como ele diz aí, quanto maiores são essa carga de emoção, de afeto, e também o campo de associação, porque vai fazer essa constelar, como a gente diz, constelou o complexo. Então, aí é a associação. A mente, a psique, né, ela trabalha por associação, vai associar uma situação a outra. Então ele está dizendo aí, quanto maior a emoção, o afeto e o campo de associação, mais forte é o complexo. Aí ele diz, os complexos contêm o poder impulsionador da vida psíquica, ou seja, impulsiona o nosso comportamento, as nossas ações. Essa é a definição de Carl Gustav Jung. E só na definição, vou dar uma parada agora, né? Porque é muito rica essa definição que ele faz aí do complexo. E agora nós vamos conversar um pouquinho antes de entrar em outras definições, em outras situações aí sobre o complexo. Tá claro? Tá ficando claro? Alguém já tinha ouvido falar? E o complexo, Luiz? A gente vai dar vários exemplos aí, mas primeiro eu gostaria que vocês se manifestassem nesse primeiro momento. Você já conhecia, já sabe é o complexo? Pode dar algum exemplo de vocês mesmos, de outras pessoas, e a gente ainda vai aceitar exemplo de situações de outras pessoas. Depois a gente vai aprofundar em nós mesmos, tá bom? Vou deixar aberto aí. Quem quiser falar, pode levantar aí a mãozinha. O Valmir, pode falar, Valmir. Eu não sei se eu não prestei atenção, não entendi nada. Pela primeira vez. Não, mas vai ficar claro, Valmir. Eu voei, ou sei lá o quê. Para mim, eu gostaria que você explicasse melhor. Eu, pelo menos, não entendi. Nós vamos entrar, a Eu aula faço é uma essa. ideia, mas eu não Entendi, entendi. entendi. Não, boa, boa. Porque a gente vai entrar, né, mais aprofunda. E a aula é exatamente para essa. Eu não vou explicar agora, mas eu vou ouvir os demais. Aí depois eu dou a explicação, tá bom? Tá bom, Vamos ok. ouvir a Cristina. Não, para dizer que eu também não entendi nada. Eu vou aguardar você falar, ou os companheiros. Opa, deu uma queda aqui para mim, ó. Só entrou agora, eu tô usando a internet. Eu não estou em casa, né? Estou em outro lugar. Deu uma queda. E se aí, vocês aguardem, eu vou entrar Também não de novo. entendi nada. Não entendeu, né? Vou apresentar mais um slide antes de explicar, tá bom? E a gente vai devagarzinho. É bom esse feedback que vocês estão me dando, porque eu vou percebendo, né? O acompanhamento de vocês, né?
Essa definição de Jung é muito clara, mas depois eu vou explicar mais um pouquinho. Mas eu vou colocar uma situação e vai ficando mais claro. Lógico, é uma situação um pouco diferente, mas eu vou trazer aí o mais importante. Então, ele diz aí, Paul Ekman, né, nesse livro A Linguagem das Emoções, um livro muito rico também, ele diz assim: minha mulher tem medo de camundongos e eles não me assustam. Fico nervoso quando o serviço em um restaurante é lento e ela não se importa. Vou dar um ponto aqui agora para explicar o complexo. A gente vai entrar em outros slides, tá bom? Ah, tinha mãozinhas levantadas, então vamos ouvir primeiro antes de eu explicar, né? Lucinaura e depois a Denise. Tá. Boa noite, Boa Luiz, a noite, todos. Lucinaura. Eu não sei se eu entendi, né, o que é complexo. É, eu acho, assim, eu estou ligada mais com a parte, assim, de psicologia, né, assim, normal. É, por exemplo, eu tinha um irmão que ele não foi bem sucedido na vida e ele tem muitos problemas psicológicos. E quando eu acompanhei ele no psiquiatra, no médico dele, eu pedi para falar com o médico, sem ele, né? Logo. E o médico me falou que ele disse que é, era assim, tocava violão, tocava piano, era artista, pintava quadros, fazia isso, fazia aquilo, desculpa, fazia muitas coisas, né? E era muita coisa, mas só que ele nunca foi bem sucedido na vida. Aí, quando eu saí e ele entrou, né? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, ele é pequenininho, ele não cresceu, ele tem, assim, tem muita coisa em cima dele. Aí eu fiquei, meu Deus, será que ele é muito complexado? Aí eu vi o complexo por esse lado. Eu não sei se é isso que você está falando, mas nele tem muita experiência assim, que mexe muito com ele, sabe? Entendi. Nós vamos aprofundar, mas daqui a pouco eu dou a explicação. Eu ouvi Pronto, tá vocês primeiro. Mas certo. boa ação. Eu vou agora ouvir a Denise, estou captando todas as informações aí, para depois a gente dar a explicação, tá bom? Denise, Oi, boa noite. Assim, eu associei isso, por exemplo, a complexo de inferioridade, ou, por exemplo, uma culpa muito grande que a gente traz até no inconsciente de coisas relativas a encarnações passadas, ou até essa mesmo, que geram determinados comportamentos que, assim, fogem um pouco do que seria, vamos dizer assim, vou utilizar a palavra, mas não é o correto, o normal, vamos dizer assim, né, que a pessoa acaba, às vezes, se vitimizando, que também por conta de várias questões ligadas a esses sentimentos. boa. Bom exemplo. Simone, Oi, gente, boa noite, Luiz, boa noite a todos. O complexo seria as nossas personalidades que nós temos dentro da gente, que eu fiquei meio na dúvida com isso, mas no seu segundo slide, quando ele fala que ele tem medo do camundongo e a esposa não, e para ele o trabalho que é realizado com mais lentidão irrita ele e a esposa não, eu imaginei que seria algo que a gente tem dentro da gente. Porque, como por exemplo, eu tenho pavor de barata. Gente, pode ser a barata menorzinha que tem, eu chego a suar mesmo, assim, eu tenho um pavor, mas se eu ver um rato, para mim é normal. Então, de repente, é algo que tem dentro da gente que está, sei lá, no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente, que a gente não consegue identificar. nessa linha. Todos vocês colocaram situações que a gente vai conversar. Para a gente deixar bem claro, né? E é o complexo. Por isso que a gente divide os assuntos, né? E a aula de hoje vamos falar só dele. Porque
como eu falei no início, todos nós temos complexos, todos nós. Nós vamos identificar os nossos, e a aula vai ajudar muito para a gente identificar esses complexos. Mas vou ouvir o Valmir está querendo falar aí. Agora eu achava que não era mesmo a palavra propriamente dita complexo, né? Eu achei que era relacionado com uma outra coisa. Mas é bem que é o que mais ou menos foi falado que eu pensei, né? Que nem não gosto de camundongo, talvez é algo que traumatizou e que em algum momento dessa vida, ou até mesmo nasceu, está lá e não sabe identificar. Eu não suporto cobra, nada que rasteja. Eu acho que se aparecer uma cobra na minha frente ou um jacaré, eu vou ficar paralisado, né? Então, eu não sei de onde isso vem, porque eu não tive nenhuma experiência com isso, né? Então, eu não sei da onde que vem isso, esse medo, esse pavor, né? Eu não sei se pode ser considerado como um complexo, né? E como tem outros complexos de inferioridade, enfim, né? Às vezes, na adolescência, a gente passa muito por isso, né? A gente acha que é diferente, a gente acha, né? E, enfim, é mais ou menos isso. Muito bom. Eu já agradeço a colaboração de vocês, né? Porque a aula é feita de muitos, né? E a gente precisa ir colaborando, colocando as nossas opiniões, observações, dando exemplo, isso enriquece a aula. O que é o complexo, né? Eu vou aí dar algumas explicações, mas os outros slides vai nos mostrar bem, né? Cada um vai contribuir aqui com uma parte. Dentro da psicologia junguiana, o Jung percebeu, vou fazer essa ponte, depois a gente vai falar da questão da psicologia espírita, o Jung percebeu e determinados assuntos, determinados fatos, até uma palavra, quando ele falava para alguém, a pessoa ficava nervosa, a pessoa se paralisava com aquilo, as emoções vinham à tona, né? E aí emoções de medo, às vezes, emoções de vergonha, as emoções ali de fuga, ele ia sair daquele lugar, né? A pessoa não conseguia nem falar a palavra. Então, ele percebeu que existia bloqueios no inconsciente do indivíduo relacionado a ele assunto. Só em muitas das relações, como vocês colocaram, é difícil você fazer a associação. Por que a pessoa tem medo de um camundongo, de um rato, né? Por que a pessoa fica traumatizada, barata, como colocou? Porque aí a gente precisa aprofundar mais, e não é simplesmente o animal, mas ele representa, a simbologia ele traz, a representação, o significado por trás daquilo. E aí a gente precisa aprofundar. Estou trazendo na questão aqui dos animais, né? Tem pessoas que têm medos de muitas coisas, mas não é só o objeto externo, porque a mente está fazendo uma associação, lembra? O Jung colocou, quanto maior a carga de emoção o indivíduo vai sentir, e a associação e a psique vai fazer com aquilo, porque ela está revivendo algo e ela já viveu. E aquele algo que já viveu traumatizou. Mas por que traumatizou, Luiz? Por que trouxe esse desconforto? É o que a gente vai aprofundar aí. Então, às vezes, né, e trazendo agora para a doutrina espírita e psicologia espírita, vou dar um exemplo aí, e é corriqueiro, né? Como eu já disse outras vezes, às vezes nós estamos ali, temos um irmão, uma irmã, um filho, outro filho, dois ali, e aquele indivíduo nos irrita mais do que o outro, né? Criança chorando, tem pessoas que entram em desequilíbrio em ver crianças ali mal educadas, como a gente diz, né?
se está mal educado, os pais não educaram, né? Então a gente parte desse princípio, né? Então, alguma coisa mexe com a pessoa. E por que está mexendo? Por que a gente sai do prumo? Às vezes uma palavra é dita, um fato, uma situação, como o próprio Paul Ekman disse, né? Ver um ratinho lá, para mim é normal, aquilo ali não mexe o meu emocional. Mas se alguém vai me atender ali no serviço de garçom ali e demora muito, isso me irrita muito. Isso eu saio de mim. Eu não consigo esperar ser ali para ser atendido. Eu quero ser atendido rápido. E por que isso? O porquê essas situações nos tira do prumo? No trânsito, se alguém passar na minha frente, cortar ali, eu já fico nervoso, já começo a perseguir a pessoa, já quero brigar. E por que isso em mim? Outras situações, a pessoa só falta pisar em mim e eu estou tranquilo. Então, tem temas, tem temáticas e nos tira do prumo. Essas temáticas não são elas que são complexo. O complexo está dentro de nós. Mas a temática é importante porque a gente vai fazer esse mergulho em nós. Então, a primeira coisa para a gente identificar os complexos em nós é identificar as situações e nos irrita, e nos tira do sério. E não só irrita, às vezes traz pânico para a gente, traz um desconforto maior para nós, alguma situação. Então, tem pessoas que têm pavor de falar em público, não é? Então, aí vai falar, o complexo para ele é falar em público? Não. A situação externa não é o complexo. O complexo é o que está acontecendo com ele. Porque a mente está fazendo uma associação. E essa associação está com base em energia. E energias são vivências. São vivências que o indivíduo teve, são situações e vai aglomerando aquele campo de energia, como o Jung falou, arregados de emoções, de afetividade. Então, o complexo é isso. O complexo é esse campo de energia que todos nós temos vários. E alguns temas externos vai constelar esse complexo, vai ativar ele. E normalmente a gente foge das situações e ativa os nossos complexos. Mas como a vida é dinâmica, não dá para fugir sempre. Às vezes a gente vai estar em situações e vai ativar. E como é que a gente percebe um complexo? Porque, como Jung disse, é um poder impulsionador. Vai mexer com o nosso comportamento, com as nossas reações. Tem uns que vai suar frio, tem outros que vai ficar nervoso, trêmulo, tem alguns que vão gargalhar, vai rir, e compulsivamente não consegue parar de rir. Tem outros que vão paralisar, vai ficar paralisado, porque o complexo vai ser ativado e a reação é o indivíduo e vai produzir, porque nós somos seres individuais, como eu falei, né? Singulares. Cada um vai reagir de uma forma. A Cristina levantou a mão e já faz 1 hora, eu não deixo a Cristina falar. Não, eu aguardo. Você foi falando e eu fui aqui pensando. Então, um garoto de 9, 10 anos que sofre bullying no colégio, isso vai gerar um complexo, então, na vida adulta. Por que vai gerar? Bom exemplo, Cristina, desculpa te interromper, mas o exemplo é bom. Não. Né? Porque a maioria dos complexos, como foi falado, tem complexo e gera esse campo de energia nessa vida, no inconsciente pessoal, é dessa vida, sim. Mas a maioria dos complexos, ele vai fazer a associação com o inconsciente coletivo de outras vidas, a maioria. Então, ali pode gerar o complexo, mas a situação já existia no indivíduo, lembra? Nós somos seres
complexos também, mas o complexo a gente está estudando aí esse campo de energia. Então, se eu sofro bullying, e ali vai afetar os meus valores, os meus sentimentos, e aquilo pode criar um distúrbio em mim, e pode gerar uma doença, né, mental, alguma coisa, né, emocional, e o indivíduo já tinha aquele campo de energia ali e não estava bem equilibrado, e o estímulo externo foi tão forte e repetitivo, e ele se deixou levar, e aí criou essa situação. Luiz, você está dizendo, então, o pai dele? Não, não é isso. Quem faz bullying, isso é o responsável por estar interferindo na mente do outro. Isso, né, até não sei nem se é crime hoje, mas você tem punições, né? Dentro do Código aí penal, não sei, né? Não contempla ainda, mas um dia ainda eu acho que pode contemplar. Mas alguns vão ser punidos. Não estamos discutindo isso aí. Estou falando do indivíduo, da questão psicológica. Quando eu passo por uma situação, e pode outros passarem por bullying e não saírem dali sem nada, não é? Aquilo, às vezes, não vai gerar nada no indivíduo. Ao contrário, pode até gerar forças dentro dele e o ajude em diversas maneiras. Mas a maioria de nós vai ficar traumatizado, não vai? Quando criança. Porque nós temos desequilíbrio em nós. E alguém está ativando aquele desequilíbrio em nós. E ele vai aumentando até virar um turbilhão de energia cheio de lembranças. E essas lembranças não é só factuais, né? Lembra, eu comentei, os fatos são uma coisa, mas existem lembranças emocionais. E vai ativar. E, às vezes, a carga da emoção é tão forte, ele vai esquecer até os fatos. Tem pessoas que vivem situações nessa vida e a carga de emoção é tão forte e apaga a memória dos fatos. Ele esquece porque ele está daquele jeito. Mas a maioria dos complexos são de vidas passadas. A maioria. Não estou dizendo que são todos, né? Mas bom exemplo, Cristina, eu gostei do exemplo. Então, vocês estão indo no caminho, é isso mesmo. O complexo são energias desequilibradas em nós e foram ativadas por provas externas. Denise... pode continuar, Cristina. Então, porque eu pensei também o seguinte, esse bullying pode gerar nessa criança, vamos dizer assim, um complexo de inferioridade. E isso, na vida adulta, faz com que ele, por exemplo, não permita que ninguém passe na frente dele, ele vai ficar agressivo, ele não permite que ninguém fale mais alto com ele, de uma forma mais assim, incisiva. Ele não permite, ele vai arrumar briga, ele vai arrumar confusão. É assim? É por aí? Sim, pode ser e vai nesse campo, pode ser e vai em outros. Então, a gente não pode afirmar que um bullying vai criar um complexo só de inferioridade. Pode criar outros tipos, né? Mas o seu exemplo, muito bom. Porque a gente já está começando a entender. Isso é importante. Agora, eu vou passar a mais alguns slides que vai nos ajudar para a gente observar os nossos complexos, tá bom? Vamos devagar. O importante é a gente identificar em nós o I provoca o desconforto e nos tira do prumo. O E nós evitamos passar, né? Então, vamos lá. Vamos apresentar e mais. Falamos do Paul Ekman, né? Então, ele disse que ele não tem medo lá, não. Medo, né? No sentido aí, né? Da questão do animal, ele não tem, né? Mas ele fica nervoso aí, né? Com o serviço em restaurante lento. Por quê? Por que será, né? Aproveitando esse slide ainda. Por quê? Porque o Paul Ekman fica nervoso com o serviço em um restaurante lento. Por quê? Então, assim, só ele pode responder. A gente pode conjecturar em várias coisas, né? Né? Ele é ser servido, ele é não. E aí a gente pode entrar em vários campos.
mas tem algo dentro dele que incomoda quando alguma coisa é lenta, quando uma prestação de serviço é lenta. E assim, para a mulher do poé, quando ela vê um camundongo, é uma ameaça para ela, ela vai ter medo. Então, é uma ameaça. Por que esse animalzinho é uma ameaça? E aí a gente vai aprofundar, a gente vai perceber as situações. Mas aqui eu vou trazer, nesse livro, a dinâmica dos símbolos, né? A Verena vai nos trazer assim. Se o complexo é tocado, reagimos de modo exageradamente emocional. Demonstramos uma superreação, porque não reagimos apenas à situação atual, mas sim a todas as situações semelhantes que tivemos no decorrer da vida. Aí ela já trouxe um outro ponto interessante, né? Para abrir mais um pouquinho nossa visão. Quando a gente reage exageradamente a uma situação, nós não estamos reagindo somente àquela situação, mas situações semelhantes e passamos, não são iguais, semelhantes. E o que está por trás de tudo isso, Luiz? São valores, são sentimentos, são maneira de perceber e sentir a vida. E aí as situações foram acontecendo, eu passando por aquilo, eu não superei, aquilo virou traumas, vai criando bloqueios em mim, aquela energia vai ficando cada vez mais densificada, e aí, quando a situação lá na frente acontece de novo, eu reajo daquela forma, vai aumentando o complexo, vai ficando mais forte ainda. Se eu não trabalhar isso, ele vai sumir, não? Antes de passar para a Gladys, ela levantou a mão aqui primeiro, mas eu fiz uma pergunta aqui. Se eu não trabalhar isso desaparece? Não? Não, né? Então a gente já sabe, não tem passe de mágica. Então vamos ouvir a Gladys agora, ela levantou a mão. Não, você entrou com a palavra que eu ia te perguntar, a diferença do complexo com o trauma, ou seja, o trauma, ele está andando com o complexo. Tá junto. Exato. Não, era isso que eu ia te perguntar. A hora que eu ia, quando eu estava pensando nisso, você já contextuou aí o conceito. Tá ali junto, anda junto, né? Exato, Mas o tá trauma certo. é mais palpável de ver, né? O complexo está ali, tá junto, né? É uma ferida aberta, vamos colocar essa palavra de ferida para ficar mais claro, né? E aí, toda vez e mexer na ferida, ela vai doer. E a gente vai reagir, não é? Quantas situações a gente tem mais paciência, mais tolerância? Paciência, eu não digo, né? A virtude, mas mais tolerância, né, de passar, a gente suporta melhor, mas outras a gente não suporta, a gente já sai do prumo, né? Desce do salto, como diz aí o ditado popular, né? Então, são várias situações, e a gente precisa identificar em nós o que nos faz sair do prumo. E aí não trabalhar a situação, mas o que ela significa para nós, em matéria de sentimento, de valores. Porque aí está no inconsciente. Não a situação, não vamos ficar na situação, não, senão a gente se perde. A situação é um espelho só para a gente enxergar em nós algo que precisa ser trabalhado. Valmir? Eu agora acho que eu viajei um pouco, né? Como eu até mesmo achei que era, né? Também, e você confirmou que muitas são de outras vidas, e esses a gente nunca vai identificar, né? Pelo menos nessa existência como ego, a gente não vai identificar, né? Se são de vidas passadas. Por exemplo, que nem eu dei da cobra do jacaré, mas você falou que tem uma associação, né? Mas, enfim, também tem essa parte, acho que eu estou atropelando, né, Luiz? Me veio essa dúvida, mas você disse que pode ser uma associação, né? O jacaré eu vou associar com alguma coisa que aconteceu nessa própria vida, né? Mas, mesmo assim, se for de vidas passadas, fica meio difícil de você identificar, né? Mas que você trabalhe
Ou eu estou falando bobagem? Então, vamos aproveitar tudo que nós já estamos estudando, né? Quando o Valmir coloca assim, e se é de vidas passadas, é difícil identificar o e. Os fatos, a memória dos fatos, dos episódios, sim. E há um bloqueio nessa para a gente não visualizar o erro. Os enredos, fatos, né, a memória episódica, a memória semântica, a gente já estudou, mas a memória emocional a gente consegue identificar, sim. Ela Lembra pode. daquele exemplo que eu dei da pessoa que tinha vou chamar, uma lesão, né, em áreas do cérebro, e ela não conseguia guardar por muito tempo ali a memória, e aí o médico entrava na sala, toda hora tinha que se apresentar para ela, e botou um alfinete na mão e apertou a mão dela, e depois ela não lembrava do médico, mas não iria segurar na mão do médico, porque há uma memória emocional. Os fatos a gente não vai lembrar. A gente encarnou, com raras exceções, alguns vão lembrar de algumas coisas quando é permitido, mas a maioria não vai lembrar. Por quê? Porque a gente não, nessa vida, se a gente lembrar dos fatos, a gente vai, lembra, a gente comentou, a gente vai fazer papéis, e não é papéis que a gente é fazer, a gente é ser, ou seja, verdadeiro com os nossos sentimentos. Então, se alguém me feriu em outra vida, se alguém me traiu, se alguém foi lá e traiu nos meus sentimentos mais nobres, e aí eu vou viver com essa pessoa nessa vida, eu me preparei, eu entendi, e a pessoa fez naquele momento, na falha dela, e aí eu também tenho minhas falhas, e do outro lado a gente vai conversar, vai se entender, e aí a gente vem com o compromisso de depurar tudo isso. E aí essa pessoa é um filho meu, e de repente tudo esse filho faz, eu fico nervoso. Eu tenho uns sentimentos mais de afetividade, ele mexe comigo mais. Se ele não me dá um bom dia, eu já fico nervoso com aquilo. Se ele não cumpre uma tarefa, eu pedi para ele fazer, ele não cumpre, eu fico o dia inteiro mal. Eu fico nervoso, pensando naquilo. Peraí, homem, o que é isso dentro de mim? E com outro eu não tenho isso, mas com ele. Não estou dizendo que é isso, pessoal, só estou dando exemplo, tá bom? Mas vamos trazer. Eu não lembro dos fatos, esse indivíduo me traiu em outra vida. E nessa eu iria depurar isso. Mas aí, quando o indivíduo tem algum comportamento e eu associo como traição a mim, e eu não superei a ela, aquilo eu reajo exageradamente. Então, o complexo é isso. Agora, se eu lembrasse, eu ia fazer o quê? Não, eu tenho que amá-lo, né? Não ia ser eu mesmo. Eu não ia ser eu mesmo. E a vida é a gente seja a gente, no sentido de sentir e depurar aquilo. E a minha consciência, a minha razão já entende, mas o sentimento ainda não. É o sentimento e deve ser mudado. O complexo não está nos fatos. O complexo está nos sentimentos. Por isso que o Jung colocou emoção. A gente vai diferenciar isso. Lá na frente vai ter aula de emoção e sentimento, mas vamos botar tudo no mesmo pacote. Não é no mesmo pacote, tá bom? Mas vamos colocar aqui para ficar mais fácil. Por isso ele colocou emoção. Porque o complexo é emoção. Não tem razão. 2 mais 2 é 4. Não, eu estou sentindo. É um valor que está por trás, tá bom? Não interessa saber o fato. A gente tem que mudar o sentimento, né? Sentimentos. Por isso raiva, tirar essa raiva. Se é tristeza, tirar essa tristeza. Né? Eu entendi agora. Denise levantou a mão, né? Não, eu só ia dizer, né, que o complexo, ele faz parte das dores da alma, né? Porque são sentimentos que a gente não consegue ainda lidar com eles, né? Administrar, modificar, enfim, né? Então, eu acredito que eu colocaria que complexo faz parte das dores da alma. Boa colocação. Antes de passar para a Elianete,
Eu diria assim, essas dores da alma, por isso que a gente precisa, como médicos de si mesmo, né? A gente precisa entender. Por quê? Eu vou estar triste. A tristeza é uma emoção, e a gente vai estudar isso lá na frente. Aí a pergunta vem, mas por que eu estou triste? Por que eu estou triste? E aí vem o sentimento da emoção. É eu entender, depois da emoção, porque antes dela tem um sentimento primordial, depois a gente vai estudar, mas eu vou falar do sentimento da emoção. Depois que eu sinto a emoção, vem o sentimento. Vem pensamentos na nossa cabeça, vem imagens na nossa cabeça, vem percepções. Essas percepções eu preciso observar para identificar os valores. Quando o Valmir falou, e a gente conversando aí, perceba o sentimento, a tristeza tem que ser mudada, sim, mas a gente só vai mudar a tristeza, é uma emoção, observando os sentimentos da emoção. Porque a emoção traz um sentimento. E aí a gente precisa observar esse sentimento. Como é que observo, Luiz? Observo e vem na sua cabeça. Porque se eu estou triste e na minha cabeça vem pensamentos de vingança, de querer retribuir o mal com o mal, isso e aquilo, eu falo, mas eu estou pensando nisso. Eu estou triste com aquela situação, aquela pessoa, e está vindo sentimento de querer revidar, de querer fazer isso. Espera aí. Então, por trás daquela tristeza, tem alguns valores, eu preciso observar. Essa tristeza é diferente de outras tristezas, e se eu estou triste, vem sentimentos ali de autocompaixão, eu me coloco sempre naquele lugar de vítima, eu fui injustiçado. Então, é diferente dessa. E é diferente de outras. Eu poderia dar vários exemplos aí, o sentimento e vem após a tristeza. Porque o sentimento, ele é importante. A gente precisa saber ler o sentimento. Mas a da aula, como eu disse, é um mergulho. Vamos ficar aí entendendo complexo. Complexo é emoção. Emoção por trás dela tem sentimentos. A gente vai devagarzinho. Elianete? Então, eu queria compartilhar a minha experiência com essa questão de complexo. Eu tenho muito medo de aranhas, mas medo mesmo, seja de qualquer tamanho, se é pequena, se é grande, se é média, e esse medo sempre me acompanhou desde a infância. E é engraçado que eu tô em casa, se eu vejo uma pontinha preta em qualquer cantinho, eu já sei que é uma aranha. Eu enxergo uma aranha assim, acho que no escuro eu enxergo a aranha. E quando eu morava com os meus pais, com os meus irmãos, né, tinha sempre alguém para matar uma aranha para mim. Era só pedir socorro. Hoje eu moro sozinha, eu tenho que enfrentar esse meu medo, então eu tenho que matar a aranha. A mão soa, o meu coração dispara, em mim o sentimento é pânico, é medo, é alerta. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo um curso, lá uma professora explicando, era no 7º andar de um prédio, que não tinha nada assim de natureza perto, eu só vi uma mancha preta na parede, assim, eu falei, no canto assim, eu falei, gente, pelo amor de Deus, seu Maria, eu parei a aula, todo mundo levantou, ainda bem que tinha um menino lá que matou, era uma aranha enorme, preta, assim, eu não sei como é que aquela aranha foi parar ali, mas eu enxerguei a aranha. E aí, depois de tanto me questionar com relação a esse meu medo, eu ficava, mas de onde vem isso, meu Deus? É engraçado, uma aranha, mas a aranha tecnicamente não faz mal a ninguém, né? Se não for uma armadeira, por exemplo, uma aranha marrom, de onde vem isso? Eu sempre me questionei, sempre me questionei. Aí uma vez eu tive uma clarividência. Eu me vi, era eu ali, dentro de um calabouço, eu estava presa, eu estava com uma roupa de época, parecia a Idade Média, e eu estava dentro daquele calabouço úmido, com as mãos para cima, os punhos amarrados por uma corda e presa no teto ali. E ali era um local cheio de aranhas. Então, eu tenho para mim
que eu passei por essa situação, eu devo ter aprontado alguma coisa para estar presa ali, e aí eu acho que vem daí o meu medo. Então, a minha emoção é pânico, e eu sempre tento trabalhar, porque essa emoção, porque eu moro sozinha, então eu tenho que matar as aranhas que aparecem aqui em casa. E é isso. Mas eu gostei da aula, viu, Luiz? Muito legal. Obrigada. Muito bom, né? O importante é a gente fazer essa associação para dentro, né? Muito bom. Pegando essa linha da Elianete, lógico, os animais, cada um vai ter a sua peculiaridade. Cada um, né? Um falou, eu tenho medo de barata, não tenho de rato, amodongo. Outros vão ter de rato, outros vão ter de aranha, e assim sucessivamente. Mas o importante é a gente observar em nós os sentimentos, né? A Elianete teve essa clarividência, viu alguns fatos, mas a gente pode enxergar os fatos e for. Para a gente mudar o sentimento, a gente precisa aprofundar um pouquinho. Mas já é um ganho, viu? Os fatos, vai associar ali aquele medo, aquela situação, mas vai ter e penetrar dentro de si. Mas por que isso me tira tão equilíbrio assim? Por que esse medo tão da morte, né? E a gente vai buscar isso, tudo bem? Mas vamos ir, para eu não viajar mais aí, vou apresentar, vou deixar os nossos irmãos aqui, através dos slides, né, nos ensinarem. Então, vimos aqui a Verena, e agora vamos ver o James Hollis. Então, ele diz para nós aqui, né, ele vai dizer, e o complexo, deixa eu pôr a netinha aí, o complexo é uma unidade, ele vai chamar de unidade de energia no inconsciente, arregada por eventos históricos. Então, ele vai trazer os eventos históricos, são situações históricas, e reforçada pela repetição. Porque uma carga de emoção assim tão intensa não nasceu de uma hora para outra. Teve repetições daquilo. E vai gerar uma resposta programada e a emoção. A emoção é a resposta programada, né? É algo que a gente não pensa, vou ficar alegre agora. A gente até pode se colocar em situações, os atores, né? Trabalha ali para mexer no seu campo emocional, se ligar a algo, chorar. Mas a emoção, ela é uma programação. Na hora ela vem à tona, e aí a gente não vai controlar no sentido assim. A gente pode até interferir depois, mas vai mudar a questão facial, a questão do corpo, né? Vai mexer em tudo a emoção. Então, é uma resposta programada a algo que está lá e foi trabalhado pelos eventos históricos, reforçado pela repetição. Vou passar mais um pouquinho para a gente ir aprofundando um pouquinho mais. Aí a benfeitora nos diz que os conteúdos psíquicos exteriorizados pelo inconsciente, ou seja, o comportamento, né? Através dos sutis mecanismos cerebrais, porque é através do cérebro, né, do aparelho cerebral, e vai o corpo, e né, nós vamos interagir nesse mundo, vai ressurgir como complexos, quando possui conteúdo perturbador, efeitos naturais de ações morais iníquas. Ela já está trazendo aí a questão da moralidade, e não é boa. E as soberanas leis de causa e efeito impõem ao espírito como necessidade de reparação e de reeducação. O que ela está ensinando para nós aqui? Vamos conversar um pouquinho. Quando a gente fala lei de causa e efeito, né, todo esse processo, a gente já tem uma visão disso, né? Porque tudo que nós fazemos, na questão principalmente dos sentimentos, vai ter um retorno, né? Isso é natural. Se a gente age usando os sentimentos para a questão, como ela, o iníqua, né? Questões impuras, questões ali desvirtuadas do caminho do bem, aquilo vai gerar uma carga e vai desequilibrar o nosso psiquismo. Às vezes a gente vai indo e vai repetindo aquilo, vai chegar um momento e aquilo vai se manifestar de forma automática. Imagina uma pessoa, né, e tem o hábito de roubar.
de surrupiar, né? Como diz, roubar, né? De subtrair. Ela vai fazendo isso, vai vivendo situações mais variadas, aquilo vai dando adrenalina, vai dando sensações de prazer no início e tudo mais, quando ela leva vantagem, quando ela é pega na situação, às vezes ela não aprende, gera aquela situação de medo, aí ela vai se protegendo melhor, vai fazendo com mais habilidade, vai chegar uma hora lá na frente. Quantos anos isso, Luiz? Não sei, vai depender de cada indivíduo. E aquilo vai fazer mal para ela. E a energia está sendo acumulada, vai indo, vai indo, vai indo. Vai chegar uma hora e aquilo vai criar um complexo tão grande, e ela, quando for fazer algo dessa forma, pode acontecer várias coisas com o corpo dela. E aí, o indivíduo não sabe por que está reagindo daquela forma. Precisa saber os fatos? Não, precisa ir trabalhando essa energia. E precisa ir entendendo agora e ela forma, elas situações externas e aumenta a adrenalina dela, precisa ser vencidas. E como é que vence? Com comportamentos diferentes. Vou dar outros exemplos aqui, a gente tem muito, né? Tem situações, vou trazer da raiva, a gente tem muita coisa ligada à raiva, né? Voltamos a falar, pessoal, as emoções, elas são neutras. Ah, a raiva é ruim, Luiz? Não, não é ruim, a gente vai aprender isso. Elas são neutras. Ela impulsiona o indivíduo a agir. Agora, como a gente age, como a gente faz, é com a gente. Mas imaginamos em umas situações que me deixa mais nervoso, mais agressivo, eu xingo, eu falo. Por que aquela situação me tira tão do prumo assim? Às vezes até em competições, a gente vê muito isso, não é? O indivíduo está ali, de repente, vou trazer aqui para os homens, depois tem mulheres também que gostam de jogo, né? Então, tá assistindo ali uma partida de futebol, outra coisa qualquer, começa a xingar, não é? Começa a gritar. Aí fala assim, não, mas isso é normal. Não, não é normal. Ainda mais se a pessoa estiver em grupo. Aí pronto. Às vezes até em um motinho ali, bate no outro, espanta. Mas por quê? Uma partida de futebol, uma competição, me faz agir dessa forma. Então aí a gente precisa entrar um pouquinho dentro. Porque o problema não é a partida, o problema não é a competição, mas aquilo representa para mim enquanto valor no meu inconsciente. A Denise levantou a mão, Denise? Não, então, eu queria te perguntar e ao mesmo tempo fazer o comentário, que eu não sei se está dentro disso também, mas acredito que sim. Quando eu tinha 6 e 7 anos, eu fiz 3 cirurgias corretivas no lado esquerdo. E aí eu sou professora, enfim, e eu tinha 2 alunas na escola que tinham problemas semelhantes ao meu quando nasceram. E elas fizeram cirurgias semelhantes também. E quando elas voltaram dessa cirurgia de recuperação, quando elas começaram a andar assim perto de mim, eu olhei e me deu quase que uma dor na minha espinha e foi subindo um arrepio, como se eu estivesse sentindo a dor de pisar no chão, como eu senti na época, após cirurgia. Quando eu vi elas pisando no chão. Então, isso tem a ver com complexo? São Ou não? águas, sim, emocionais que estão ali, vamos dizer assim, arregadas dentro do seu psiquismo, sim, tem a ver com o complexo. Mas o complexo a gente estuda e mais, mas isso é complexo também. Mas o complexo a gente está aprofundando aí é mais das questões morais mesmo. Sim. Esses Porque eu são queria mais só tirar essa importantes. dúvida. Mas também, mas o complexo e mais importante para a gente possa superar é das questões morais, mas esses também pode ser também. E aí gera várias coisas, aí vai para o lado do trauma também, né? Vai para o lado da questão das fobias, né?
e muitas outras coisas, mas tudo isso é carga de energia. Mas o que a gente vai estudar e a gente está vendo, né, já estamos estudando, é esse complexo mais ligado à questão da moral, da nossa questão de conduta moral. Né? Então é importante a gente pensar. Vou colocar uma situação aí, e Freud usou, e Jung também usou, e a gente tem muitas cargas de energias a ser trabalhadas. Ele chegava para a pessoa e ia falando algumas palavras. E a pessoa ia falava, ó, vou falar algo e você me fala e isso significa para você rápido assim, outra palavra. A gente vê isso até nos programas de TV aí, né? Fala família. Aí a pessoa fala, né? Família para mim é isso, né? Irmão, né? Política. Aí a pessoa vai falando. Quando falava assim, sexo, a pessoa travava. E uma palavra representa algo. E às vezes o indivíduo está com traumas dentro de si, aí eu trago os complexos, né? E aí travava o indivíduo. Tinha outros não. Já começava a associar com várias coisas, com várias fantasias, né? Então, aí a gente precisa saber essas energias dentro de nós, são valores. Então, a gente tem muitos complexos, mas o importante é a gente observar os maiores. E a gente tem mais dificuldade de lidar. E focar neles. E começar a questioná-los. O porquê? E não deixar o psiquismo fugir. A gente tem muitos mecanismos de defesa que a gente vai estudar. Senão a gente vai falar assim, não, eu tenho isso, sabe por quê? Em outras vidas eu vivi isso. Não quero saber dos fatos, deixa os fatos para lá, deixa isso para lá. Eu quero saber do seu sentimento. Mas por que você tem esse sentimento? Ah, alguém me traiu lá atrás, alguém foi ingrato comigo, alguém fez isso. Sim, traiu, foi ingrato, te menosprezou, mas o porquê você sente isso dentro de você? Então, é esse ponto a gente enxergar. É o mais difícil. A gente não quer ver o fácil e não. Senão a gente fica no fácil, né? Lembra? A gente precisa enxergar aquilo e a gente tem dificuldade de enxergar, está no inconsciente. Tá bom? Vou apresentar mais outra aí para a gente dar tempo, né? Tem bastante coisa. O complexo é algo que está ligado ali à sombra e muitas outras coisas, né? Então está tudo ali juntinho, mas a gente divide assim para ficar mais fácil. Trazendo aquela frase, eu repeti e não é minha, né? Você vê aí, o Jung fala, todo mundo tem complexo. Eu repeti aqui várias vezes. Eles tornam-se patológicos apenas quando pensamos não possuí-los. Então, e eles nos possuem. Olha o que o Jung está dizendo aqui para nós. A gente tem, todos têm. Agora, ele só vai tornar patológico, só vai nos perturbar de tal forma, de nos desequilibrando, quando a gente ignora eles. Ignorar é pensar e não possui. Não, né? Eu não tenho, isso aí para mim eu supero, não tem nada a ver. Aí, quando a situação vem, o indivíduo sai do prumo, quando ele nos possui, aí vai jogar a culpa onde? Ah, não, saiu um bicho dentro de mim, não fui eu. Ah, me pegou no dia ruim. Não, foi o obsessor, foi Satanás, foi o diabo, né? Foi ele lá e fez. Então a gente não admite. Porque muitas situações nos tiram do sério e nos desequilibram. Mas quem está nos possuindo são energias dentro de nós. E trazendo mais um pouquinho, e nesse livro maravilhoso também, né, do Núcleo de Estudos Psicológicos, Refletindo a Alma, os irmãos nos dizem assim, ó, os complexos são caminhos que nos levam ao inconsciente, sendo os mesmos responsáveis por interferências nas intenções da vontade, perturbando a nossa atuação consciente.
Ele está dizendo aí para nós, a gente vai dar um ponto aí agora, pegando o Jung, ó, não ignore o complexo. Vamos observar. Porque se a gente ignorar, ele vai se manifestar, não tem jeito. É mesmo uma água represada. Não, vou conter aí. Vai chegar a hora, ela estoura. Por isso que a gente tem que prestar atenção nela. Aí, a gente vai observar como os irmãos nos colocaram, e são amigos que nos levam ao inconsciente. Por quê? Porque quando mexe com as emoções, a emoção está nos mostrando algo interno. Vou trazer uma experiência, né? E acontece muito. Tem muitos, hoje, pessoas homofóbicas, não tem? Muitos. Muitos. Se a gente for fazer uma análise, né? Se a gente tivesse condições, tivesse estudo para isso, fosse um terapeuta para analisar a mente do indivíduo desse, a gente vai perceber que esse indivíduo tem muito trauma com a sexualidade dele. Porque ele faz uma associação. E aí tem muitas coisas ligadas à questão sexual com ele. Por isso, ele é extinguir fora o que existe dentro dele. Quer dizer, ele é matar a pessoa que está manifestando a sua sexualidade, porque ele não é deixar dele se manifestar. Ele tem pavor com ele mesmo. E se a gente puxar o histórico espiritual do indivíduo, a gente vai perceber isso. Mas não é o histórico que a gente quer ver. Depois ele vai ver isso. É o que se passa com ele. Eu estou trazendo uma situação aí, né, e muito forte, para a gente perceber as demais coisas. Quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa é arrogante, essa pessoa é prepotente, isso me irrita, isso me tira do sério, eu não gosto de trabalhar com pessoas assim. Espera aí, observa dentro de ti, porque está ativando alguma coisa, a característica daquela pessoa. É a pessoa e a gente precisa mudar, não? Não, é como eu sinto e vejo as coisas. Como diz a irmã Dufour, né? A dificuldade, o desafio, não é conviver com o outro, ela diz. O desafio é conviver com o que eu penso e sinto em relação ao outro. É sempre comigo. O outro é o outro. Agora, como eu sinto e penso, as situações externas precisam ser mudadas. Se está me incomodando, eu preciso trabalhar algo dentro de mim. Então, o complexo está nessa linha, pessoal. São energias e vai conectar com algo externo. Aí a gente fala assim, constelou o complexo. Eu vou dar um exemplo, eu vou entrar em uma polêmica, né? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas vou entrar numa polêmica. Está escrito lá, e Jesus desceu o piti lá nele, ele derrubou tudo lá no templo, não foi? Chutou cadeira, chutou, fica por minha conta, né? Derrubou isso, derrubou mesa, e falou, expulsou todo mundo. Imagina Jesus fazendo isso. Eu não acredito nesse relato, né? Isso é coisa minha, tá bom? Cada um acredita no que quiser. Não acredito que é um indivíduo, um espírito puro, dando um piti desse, desequilibrado, nos seus questões de energia. Então, não é um exemplo para nós. Não seria um exemplo. Vou seguir um exemplo desse. É assim que se resolve as coisas, derrubando mesa, chutando cadeira, expulsando gente. É assim que se resolve coisa. Então, a gente precisa entender. Se o mestre fez isso, então ele não é mestre. Ele não é mestre. Então, o complexo é dentro desse campo, vocês percebem? Tem hora que dá vontade de, né, dar um piti mesmo. E às vezes vai dar um piti. Porque nós somos desequilibrados. Nós somos. Mas será que Jesus era, né? Então, passando aqui para Denise. Ai, desculpa, Luiz, é que eu tive mais uma dúvida. O mau humor, ele pode ser o sintoma de um complexo? Esse mau humor constante. Vamos aprofundar, porque, como eu falei, nós somos complexos, não complexos que estamos estudando aqui, né? A questão hormonal vai mexer? Mexe. Às vezes a pessoa está
hormonal. Só e a questão de você se manter ali naquela situação é contigo. Aí pode ser nesse sentido, Danilo. Porque, às vezes, eu estou trazendo para o campo físico, porque às vezes a pessoa está, os hormônios ali, está ali, dor de cabeça, com isso, aquilo, mexendo nisso, com dor, aí mexe no humor do indivíduo. Mas se o indivíduo está sempre assim, peraí, tem alguma coisa com ele, ele precisa trabalhar, né? A gente, às vezes, não está naquele dia bem, né? Porque a gente tem vários sentimentos, e isso é natural, a gente precisa experienciar os sentimentos para saber lidar com eles. Tem dia que a gente vai estar mais feliz, mais alegre, tem dias que a gente vai estar mais triste, tem dias que eu vou estar tão eufórico, né? Falou assim, né? O que me traz euforia? Até isso a gente aprende. Se chegar e falar assim, vou brincar com o Valmir. Valmir, você acertou as 6 dezenas da Mega Sena. Não vai nem dormir direito, não vai, né? Porque o dinheiro, o recurso nesse mundo, ele traduz algo para nós. E esse algo a gente precisa questionar, observar, trabalhar dentro de nós. Então, pegando o gancho, a Denise colocou para nós, eu diria assim, se o indivíduo está sempre com mau humor, está sempre com isso, alguma coisa tem de energia e a gente pode botar aí na panela do complexo. Tem alguma coisa ali ativando. É porque eu pensei que é como um sintoma, né? Porque a gente tem vários sintomas, né, em relação ao complexo. Cada um responde com ele de acordo, né, de acordo com aquilo que, enfim, outro dá muita risada, outro chora, enfim, né, ou sai correndo, enfim. E aí eu fiquei pensando na questão do mau humor, que pode ser ligado, né, a esses complexos e que a reação da pessoa é estar constantemente mal-humorado. Isso. Não só isso, claro, pode ter outras questões, mas como a gente está estudando a questão do complexo, eu pensei dessa forma. Vamos trazer um assunto, e mexe, né, com muita gente. A política mexe, não, a gente? É um complexo que nós temos. Por quê? São experiências que já passamos, são ideologias que nós temos sedimentados dentro de nós, a gente não abre mão, e vai indo, e aquilo traz desconforto. Tem indivíduos agressivos, fica umas 20 encarnações sem falar um outro, por causa de uma situação. Isso não é comum, isso é algo que está dentro do indivíduo, e ali tem um enredo por trás, né? Assim, nos esportes, né? A gente fala, na questão das religiões, não é? O indivíduo fala assim, não, eu vou matar você em nome de Deus, né? E, né? Ele está querendo cometer algo que ele tem dentro dele e está usando a religião para isso. Então, tem coisas que vai nos tirando do nosso prumo e a gente precisa se questionar. Lucinaura? Luiz, a depressão tem a ver com trauma? Tudo isso é a alma, né? A gente está estudando. Tudo isso tem a ver, sim. A depressão tem vários campos para ela. Mas um trauma pode levar o indivíduo à depressão, com certeza, né? Okay. Algo forte. E um complexo também. Porque são coisas que estão próximas, são um pouquinho diferentes, né? Obrigada. Ó, vou apresentar mais um slide, para dar tempo, né? Hoje está legal, vocês estão muito pensativos, alguns estão participando também. Eu sei que quem não fala está pensando, está participando. Ó, eu trouxe essa e é interessante, né? A benfeitora nos diz assim, o medo de... tem medo de amar? Tem muitas pessoas que têm medo de amar. Não vou me entregar tanto para não me machucar, né? Não estou falando só de relacionamentos, né, amorosos, no sentido, né, na questão de casais, né? Não estou falando só isso, até de amizades, né, de ligações afetivas, né? Tem gente que não se entrega. Ó, ela diz assim, o medo de amar também tem origem no receio de não merecer ser amado, e constitui um complexo de inferioridade. Ela está trazendo o receio de não ser amado, mas esse medo de amar pode estar relacionado a complexos ligados a amor não correspondido, a traições, o indivíduo fez esperando algo em troca, e ele recebeu, não foi ele
bem iria receber, aquilo traumatizou, ele começa a perder a confiança nas pessoas, né, em tudo, então ele tem esse receio. E quando ele ama, aí ele é se entregar de tal forma, né, e desrespeita a si mesmo, né? Então tem várias situações aí, a gente poderia falar no amor, porque está ligada à questão sexual, não estou falando só do sexo em si, estou falando dessa energia de afetividade. Vou trazer mais uma aí para a gente abrir para vocês falarem. O complexo, ela diz, no comportamento pessoal, esse avuta, é resultado de uma matriz arquetípica. Bastante eu já explico. No inconsciente coletivo. Herança de ações ignóbeis. Ela está trazendo de novo, na visão da Joana, né? E um complexo, ela não nasce somente dessa vida. Essa vida pode ter impulsionado, intensificado, mas o indivíduo já traz a matriz arquetípica. A gente vai estudar os arquétipos, né? O arquétipo de família, por exemplo. Ali tem várias coisas que a gente precisa aprender dentro desse arquétipo, né? E aí tem as matrizes dentro disso, né? Tem a questão simbólica dentro disso. E aí o indivíduo tem algumas matrizes ali. Aí, numa vida, incentivou aquilo e já estava machucado, aí começa a mais forte aquilo, e aí começa a ter as reações. Então, ela está dizendo nisso, e sempre de atitudes desequilibradas, ignóbeis, ela fala de desequilibradas, atitudes nossas. Pegando a questão do amor lá, que a Joana trouxe também, ela trouxe para o campo do complexo de inferioridade, tem gente que se sabota, né? Eu não mereço ser amado, eu não mereço isso, não mereço aquilo. Mas por trás do complexo de inferioridade tem uma questão de superioridade também. É sempre assim, existem os espelhos. Às vezes enfia muito ali, eu não mereço, eu sou vítima, mas no íntimo, ali, forte, o indivíduo tem dentro de si e ele merece sim, e ele é melhor que o outro, e aquilo é pouco para ele, ele merece muito mais, e aí começam os conflitos. A consciência querendo fazer algo, mas na profundidade, a característica, a personalidade que ele animou em várias, estão ali dentro de uma questão ainda de superioridade. Aí os dois se encontram e aí começam os traumas. Por isso que eu falei, a gente é muito complexo. Então, uma situação não é simples de responder assim. Luiz, e agora? Como é que eu trabalho tudo isso? Observando. E me irrita? Primeira coisa, vou trazer de irritabilidade. E me irrita? Eu entrar no ônibus, ter um jovem sentado e não dar um lugar para o idoso, isso me irrita. Me tira do sério. Eu quero pegar o indivíduo e jogar pela janela. Aí pego isso. Luiz, mas isso é bom ou ruim? Não estamos discutindo isso. Vamos observar dentro de nós o porquê aquilo me deixa tão irritado. De alguém quebrar uma regra social, coletiva, de alguém não ter o sentimento de empatia, de entender a questão social, maturidade sociológica. Isso me irrita tanto. Então, a irritação, pessoal, não é a causa ruim. A gente tem que buscar dentro de nós os sentimentos. A irritação está te provocando para você fazer algo. A gente precisa fazer algo. Agora, a maneira que a gente faz é que a gente agiu sempre na maldade. A gente tirava a espada e cortava o pescoço do indivíduo. Não, tem outras formas de resolver a situação. Eu não posso olhar uma situação de injustiça e ficar sentado dizendo que está tudo certo e Jesus vai abençoar e tudo vai acontecer e Deus está com a mão sobre todos. Não, tudo bem, eu tenho que ter minha fé, mas eu sou instrumento de Deus e na terra eu tenho que fazer algo. Agora, a maneira eu vou fazer, eu preciso entender. Não é lá chutando o outro, tirando, né? Aí cada um vai entender. Valmir? Agora me deixou mais tranquilo, porque da forma que está sendo falado, eu estou entendendo, parece que a gente faz tudo errado, né? Então,
Se indignar com alguma coisa também não está errado, né? Porque a gente está achando aquilo que está acontecendo errado, né? Então, uma forma da gente se indignar talvez seja para o lado bom, que não é daquele jeito, é de um jeito melhor, né? Também não tem só o lado negativo da história, né, Luiz? Não, a gente vai estudar os arquétipos, a gente vai perceber isso, né? A gente precisa estudar os arquétipos, porque a gente só ouve falar e a gente, né? Porque são temas, eu vou trazer justiça, né? Vamos falar de justiça. É algo que está ali dentro de cada um de nós, essa semente. Agora, como isso vai desenvolvendo em nós, cada um vai. Lembra do bolo? Eu falei, tem o formato de oração, cada um vai fazer o seu bolo e vai ser diferente, o formato vai ser o mesmo. A matriz lá, a questão arquetípica é igual para todos. Agora, o desenvolvimento disso, e cada um vai ter as suas experiências. Agora, a indignação, por eu estou vendo uma injustiça, isso precisa acontecer, né? Imagina se eu ficasse parado. Agora, a forma eu tenho de lidar com isso, a gente precisa depurar. Porque por muito tempo, quando eu era indignado, eu via uma injustiça, e se eu estou vendo, isso já é bom, porque demonstra maturidade, eu estou vendo uma injustiça, eu iria resolver da minha forma, não era? Iria lá e resolver. De forma, e às vezes, perversa. Então, Nós já evoluímos, né? Que antes a gente matava, né? matava, no mínimo. A gente via uma injustiça, era olho por olho, dente por dente, né? Matava. Agora a gente já está melhorzinho, né, Luiz? E a gente não matava de qualquer jeito, a gente iria fazer o outro sofrer mesmo, mergulhar num óleo quente, né, de cabeça para baixo, cortar devagarzinho, um dedinho primeiro, depois o outro, depois fazer uma maldadezinha, costurar a boca. Né? A gente é maldoso. Agora, a gente precisa trabalhar isso. Né? Olha, a justiça não é vingança. Aí a gente precisa ir trabalhando esse conceito, esse arquétipo está sendo desenvolvido dentro de nós da justiça. Quando a gente olha uma espada, eu dei o símbolo, é um símbolo arquetípico da justiça. Então, quando a gente vê um animal e aí a gente vai trazer algo para nós, é uma imagem arquetípica também. Trouxe aqui o símbolo da espada para vocês verem. O amundongo, aí falou do jacaré, da obra, então imagens arquetípicas, e a gente precisa associar, mas vamos com calma, né? O importante é hoje a gente entender o complexo. Vou apresentar mais um slide, né? E já está dando a hora aqui, né? Então, mas aqui faltam alguns minutos. Mas já está finalizando. Eu não coloquei muito slide, eu sei que o assunto demanda um esforço, né, para compreensão. Ela diz assim, toda essa energia é energia inteligente, porque nós somos seres inteligentes. E é portador inconsciente, quando falo inconsciente, é parte de nós, né? E nós não somos só o inconsciente, nós não somos só o consciente, nem o pré-consciente, nem o subconsciente, nós somos o todo. Então, a energia está no inconsciente, é o campo maior. Pode ser direcionada, analisada para edificação de si mesmo, superação dos medos e perturbações, dos fantasmas do cotidiano, e responde pela insegurança e pelo desequilíbrio emocional do indivíduo. Vou passar só mais... não, agora já foi. Eu achei que tinha mais outra aí. Legal. Então, deu certinho o tempo. Vou contar uma situação comigo. Vamos aí, Luiz, analisando ele, né? Eu já contei da minha mãe, né? E eu fui o último a reencarnar aí, né? São 12 filhos. E aí minha mãe tomou, né? Muitos remédios para me tirar. Aí eu vim, né? Com várias coisas, já contei isso, né? E aí, eu, quando criança, né? Eu tinha as mãos muito trêmulas, né? Tremia. Aí entra na adolescência, né? Na Bahia, e a gente tem a tradição, não só na Bahia, né? Em outros, na questão do Nordeste também, a questão de festas juninas, né?
Aí eu comecei a experimentar licor, rapaz. Ô, licor saboroso, né? A gente vai tomando licor, né? Aí eu tomava o licor para ter coragem, porque algo me inibia de me conversar com as pessoas, de me relacionar. Eu tomava aquilo e aí parava um pouco até a tremedeira. E aí a coisa foi intensificando, porque não deu para fugir só da bebida, né? Aí a bebida não... Você bebia, mas o trauma está ali. A situação está ali, a energia está ali. E aí depois, lógico, mais para frente, aí dentro da medicina, né, tem toda uma ação disso. Eu tinha fobia social, né? E aí depois a gente vai entendendo. Mas por que eu tenho fobia social? Porque perante as pessoas, em público, eu não conseguia segurar um garfo, né, para comer ali. Se eu estivesse perto de pessoas, já tremia, pegar um copo, treme, aquela coisa assim, né? É uma coisa angustiante. Eu nem bebia direito, nem comia direito perto de pessoas. E por que tudo isso? Aí Luiz precisa se observar. Se Luiz olhar e falar assim, não, isso foi a minha mãe fez isso, fez aquilo outro, foi por causa disso, daquilo, Luiz vai trabalhar o trauma dele, não? Vai achar culpado, né? Só culpado. Eu preciso entender que não é só dessa vida. Eu preciso entender uma situação dessa não nasceu aí agora. E aí eu preciso enfrentar os meus medos. Eu preciso observar em mim. Luiz, você está curado? Não, eu controlo bem. Eu trabalho a energia hoje bem. Eu posso falar para milhões, centenas de pessoas hoje, controlar isso? Eu consigo. Mas às vezes pode acontecer uma situação e pode ativar bem ali e eu sair do prumo. Então pode acontecer. Mas eu preciso observar o que em mim me faz gerar isso. E eu já observei. Eu já consegui enxergar muitas coisas dentro da minha personalidade atual que está ligada a outras. Vaidades. Já observei variadas. Desejo de ser visto, de ser admirado, eu já observei muitos. E eu preciso trabalhar isso em mim. Porque o se esconder, o não querer aparecer, lembra? Está escondido outras coisas. Os medos de os outros observar você e pegar você na falha, observar que você está sendo observado. Olha que coisa louca, né? Você está observado, pessoas estão me medindo, pessoas estão observando, e aí você entra em trauma com você mesmo. Então a gente precisa trabalhar tudo isso, pessoal. Estou contando aqui um fato da minha vida, né? Para que a gente possa observar. Não sou exemplo para ninguém, mas posso dizer que esse mergulho me ajudou. Luiz, você curou da fobia social? Não, não se cura assim, não. Não é assim o processo. Mas hoje eu tenho mais controle. Pode ser um dia isso desapareça, e vai desaparecer, sim. Eu vou continuar na luta, não é? A gente tem que continuar na luta. Luiz, eu não consigo ver uma criança chorando. Olha, vai trabalhando, vamos trabalhando isso. Porque as crianças vão sempre chorar. Vai ter sempre espíritos indisciplinados, a gente diz, né? Pais que não põem limites. E o indivíduo já vem com muita disciplina, é um prato cheio. Então vai ter. E como é que você vai encarar isso? Você vai ficar sempre irritado e fugindo dos lugares? E xingando, e falando, e blasfemando? Não, eu preciso mudar a forma e eu trabalho esse complexo. Você percebe? Então, o complexo não está fora, o complexo está sempre dentro. Tá bom, pessoal? Alguém gostaria de colocar uma situação aí? Não? Maísa? É rapidinho, uma coisa que me veio agora. Eu falo que eu sou muito chorona, né? Eu choro até com um comercial de margarina. Eu estava pensando nisso, situações, às vezes, um filme, uma série, ou
um fato que está acontecendo ali na televisão, eu penso naquilo tudo e eu me emociono muito. Meu filho até olha para mim e fala assim, não acredito que você está chorando por causa disso. Será que é uma maneira de estar lá dentro buscando alguma coisa que realmente tá mexendo ali com o meu eu interior? Um complexo. Você tem dúvidas, Maísa? Mas Depois de hoje... Os complexos, né? Um detalhe também, um pensamento também, né? É bom a gente ter. Nem todos os complexos são, vamos dizer assim, ruins, né? Vou usar essa palavra, tá bom? Mas algo, eu vou usar o que os psicólogos dizem, né? Algo constelou dentro de você. Você olhou um filme, você olhou algo, e aí deu aquela ligação, né? Deu aquela ligação ali. Agora, o importante é você observar, a gente vai aprender a fazer isso, vai ter uma aula sobre o sentimento das emoções, para a gente entender isso, depois as aulas vivenciais, é você observar depois que você está chorando, está emocionado, e passa aí na sua mente. Quais são os pensamentos que vêm? Porque o complexo, ele rasta e traz pensamentos. É esses pensamentos que a gente deve observar para enxergar os valores que estão dentro da gente. Se for algo de compaixão, de solidariedade, de empatia com a dor do outro, né? De se comover uma história de superação, né? Da pessoa superar, da pessoa cresceu ali na vida, isso, aquilo. Isso é bom, né? Isso é bom, né? Isso demonstra muito sentimento de afeto no sentido bom. Eu diria para você, continue chorando, né? Porque isso é bom para a alma, né? Agora, se for algo diferente disso, você começa a observar, né? Começar a observar e tentar entender, né? Para consertar essas coisas, pelo menos agora, né? Isso mesmo. Só fazendo uma colocação, esse módulo que você está dando para a gente são 32 aulas, viu? São 32? Então, nós estamos na 11, né? Então, tem mais aulas aí. Então, eu falei errado, né? 29, né? Eu chutei, porque são essas aulas, né? Na aula 29 é que a gente vai voltar nesse tema de novo dos complexos. Eu algumas aulas, e aí dá para ser mais vivencial, né? Porque essas primeiras, pessoal, quando tem, assim, básico, é conceito. Aí as outras a gente já vai conversar mais, né? Como a gente tem feito aí. Não vou ficar mais explicando o complexo, né? A gente já vai falar de situações corriqueiras para a gente se identificar e trazer para dentro de nós, né? Vou colocar aqui o exercício. Vocês viram que ao longo dessas aulas eu estou colocando algumas provas, né? Coloquei a prova da ingratidão, não foi? Qual foi a outra prova? Deixa eu tirar aí. Foi ingratidão. Rejeição. Rejeição, né? E agora traição. Que são provas pesadas. Para espíritos no nosso grau evolutivo, é claro, né? São provas pesadíssimas, até para espíritos mais adiantados. Aí, muitos dos nossos complexos estão ligados a essas provas, ou de traição, ou de ingratidão, ou de rejeição, muitas outras. Eu trouxe essas três, eu tinha algumas, né? Mas muitos dos nossos complexos estão ligados a isso, e outras coisas mais, né? Olha, e nesse livro, E Plenitude, é um livro da série psicológica, eu tirei um trecho que diz assim: e deixa-se estraçalhar interiormente, em especial quando tomba nas aflições morais, que são as mais difíceis, né? Derivadas da traição, da injustiça, da crueldade, do abandono, do isolamento. Olha, e provas tão difíceis, né? A gente deixa, porque nas leis de Deus, não é assim, eu sou vítima, não.
A gente passou, sim, por uma situação, o outro vai responder pelas atitudes dele, mas quem deixou estraçalhar fomos nós. É duro a gente ouvir isso. Em estar no controle, em deveria estar no controle das nossas emoções e sentimentos, somos nós, mas nós somos ainda fracos, espiritualmente falando, aí a gente tomba no E, essas aflições morais, da traição, da injustiça, da crueldade, do abandono, do isolamento. A gente não suporta isso. Mas vamos falar agora da traição só. Aí, a mesma dinâmica, tá bom? Tenho facilidade em lidar com essa prova, ou ela ainda me tira o equilíbrio? Vamos ser sinceros. Aí, deixei as mesmas situações e a gente pode pôr outras. Marque um X no tema abaixo e mais tira. Porque todos tiram, mas o que mais te tira em matéria de traição? Eu fui traído por um familiar, isso eu não perdoo. Eu fui traído por amigos íntimos, eu não vou perdoar. Colegas de trabalho, cônjuge, e assim sucessivamente. Vai colocando aí se tiver outros. Por que a traição no tema escolhido me tira o equilíbrio, Luiz? E quando esse por e aí não é do fato, é do sentimento. Ele mexeu no valor tal, nisso, naquilo, eu ajo assim, eu faço assim, e quando faz isso comigo, mexeu nesse valor, a gente tem que escrever, tá bom? Para ficar mais fácil o entendimento. Chegando aí, e vamos terminar a aula tranquilo hoje, a aula foi light, não foi? Foi bem light. Deixa o light saber disso. Mexe com a gente, né? Olha, o que eu tenho é complexo. Eu lembro quando eu comecei na doutrina maravilhosa aí, né? Cada um tem a sua doutrina e não tem uma melhor que a outra, ela te faz melhor, né? A doutrina espírita, ela me fez melhor. Então, eu tenho muito amor e gratidão. Quando eu comecei na doutrina, aí vai lá, né? Eu comecei dentro do movimento da Aliança Espírita, e aí foi lá, me colocaram para trabalhar com criança. Veio um irmão espiritual, uma irmã, e falou assim, ele tem que trabalhar com criança. Aí, rapaz, vou lá, evangelização infantil, né? E eu tinha complexo nesse campo. Eu falei tanto de criança e eu tenho complexo. Hoje estou mais trabalhado, depois de tanta situação, né? E aí eu fui trabalhando muito isso, porque eu não tinha paciência, em lidar com criança. Eu olhava criança, eu já ficava com raiva do pai, da mãe. Meu problema, depois eu fui observando, era o adulto. A criança era só um estímulo. Aí eu fui conversando mais com os pais. Aí sempre nas entrevistas eu ia conversando, fui entendendo, foi aliviando mais meu coração. E desde pequeno eu tenho essa atração à vida de Acoló. Então, a criança comigo vem, brincar e tudo, eu tenho essa energia, né? Ali já é a prova exatamente para eu lidar com eles, né? Para eu aprender também. E também ensinar algumas coisas, a gente é uma troca, né? Aí eu fui entendendo esse complexo. Depois, mais para frente, eu fui entendendo outros, e assim sucessivamente. Eu creio também que vocês devam se observar, né, nesses campos aí, com certeza. A profissão a gente escolhe, as situações que vão acontecer na nossa vida, nada é por acaso. Não é Zíbia Gaspareto e não, é nada por acaso, viu, pessoal? Não é romance de Zíbia, não. Por quê? Porque não é tudo calculado. Tudo minimamente calculado. Luiz, então é tudo programado? Não, né? Tem situações, a vida é dinâmica. Mas os fatos que mexem com a gente é calculado. Não é assim à toa, né? O porquê, Luiz, você quando chega, as crianças vêm. Não, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Eu tenho isso, viu, pessoal? Se vocês tiverem filho ou vir, eles vão brincar comigo. Aí, tenho isso.
Hoje eu sei lidar melhor, né, com essas situações. Mas a situação da criança estava me levando alguma coisa para frente. E aí a gente tem que ter olhos de ver, enxergar. Tem as pessoas que vai ser de outras formas, vai ser idoso, né? Aí vai ter mais situações ali, outra, a ver um dependente, ele já tira do sério, ver um morador, não é mais morador de rua, né? Fugiu aí, alguém me ajuda aí. Pessoas em condições, né? De rua, alguma coisa assim, né? E ninguém mora na rua, a pessoa está ali porque está numa condição complicada, né? Em situação de rua. Em situação de rua, isso. Obrigado, viu, Ana? A gente tem que mudar as nossas falas, né? A gente vai morador de rua, ninguém mora, né? A pessoa está numa situação ali, né? Cada um tem sua história, né? E aí, tem pessoas que têm isso, né? Preso, criminoso, tem outros que tiram no sério. Já é matar, né? Estuprador, por exemplo. Tá aí, Luiz. Você ouve, meu amigo? Luiz, é para eu perdoar, é para eu passar a mão na cabeça? Não. No mundo há justiça. Né? A pessoa tem que cumprir pelos seus atos, né? Tem a justiça e dos homens é de Deus. Mas a gente precisa entender que não vão fazer justiça com as próprias mãos, né? Tem que ter essa consciência. Dá vontade? Dá, vem pensamentos. E só pensamentos, Luiz, não vem coisa a mais também. Mas eu preciso lidar com todas essas forças que estão dentro de mim. É fácil? Não é. Não é. Senão a gente não estaria aqui, não é? A gente não estaria. Já falei demais, se empolguei hoje, falei muito de mim, né? Então vocês sabem, hoje eu tive várias coisas. Estou aí, não é por acaso não, viu? Quem me conhece aí, mais profundo sabe. A espiritualidade, quando eu vejo, já fica falando assim, põe esse menino para trabalhar, não deixa a mente dele vazia, não. Põe ele para trabalhar. Ele já aprontou muito da vida, né? Então é assim, né? Eu acordei, pessoal, mas falando um pouquinho, hoje eu estou empolgado em falar de mim, né? Eu acordei aí nessa vida, na matéria, com 24 anos. Até os 24 anos, eu aprontei muito, né? E aí, demorei muito para acordar. Muito, muito. Mas tem pessoas ainda que demoram mais, não é? Com 24 anos, eu tomei uma decisão na minha vida, né? E para seguir outros caminhos, e a doutrina me ajudou. Aí eu parei de beber, parei. Você era alcoólatra? Não, eu tomava cerveja, mas era descontrolado. E aí a gente precisa saber viver, não é? Hoje, né, o meu pai, né, tá com 94 anos, eu lembro que no Natal ele botou um pouquinho de champanhe lá para comemorar. Eu falei, não, pai, não bebo não, né? Peguei uma água, mas nem é champanhe, meu filho, não tomo nada. Mas o problema não é a champanhe, o problema é o indivíduo que não sabe lidar com álcool. E aí a gente precisa aprender a se conhecer, a se superar. O problema não está externo. Então, com 24 anos eu parei. Tem gente que bebe normal e aquilo ali não faz mal para ela. Então, o problema está no externo, pessoal, ou está no interno? Está no interno, né? A da história de vida é uma história. Nessa vida, Luiz, você não vai beber mais? Eu acredito que não vou. Não faz falta para mim. Eu já tenho 40, vou fazer 46 anos agora em dezembro, então tem aí, né, já uns 21 para 22 anos, né? Então não faz falta, tranquilo, não passa nada na minha cabeça. Então a gente precisa saber lidar. Me comporto normal, bebia para me relacionar, não preciso mais disso, né? Estou numa festa, converso com todo mundo, dialogo, compro cerveja para minha esposa, ela toma uma cervejinha, e está tudo certo. É assim a vida, não é? A gente precisa saber viver. Olha, quem vai fazer o encerramento, e aqui está uma energia boa, assim, legal, né? Quem vai fazer? Posso fazer, Luiz? Pode, deve. Vou até fechar meu microfone aqui. Então, nós chegamos ao final de mais uma reunião.
mas nós queremos agradecer antes a você, porque você abriu o seu coração e colocou aqui para todos nós as suas fragilidades, nos alertando para que possamos fazer reflexões sobre nós mesmos. E nós te agradecemos, Luiz, de coração. Mas agradecendo aos mentores tão bondosos e generosos que estão aqui conosco, nos inspirando. Agradecendo a equipe espiritual amorosa, como sempre. Mas a você, Jesus, o nosso mestre, sol das nossas vidas, os nossos agradecimentos. E ao Senhor da nossa vida, Pai do nosso coração, a nossa eterna gratidão pela vida, pela reencarnação, e graças a ela que nós estamos aqui reunidos, Pai, em teu nome. Nós desejamos a todos uma boa noite, um excelente fim de semana, e que possamos estar aqui na próxima sexta para mais um encontro, para mais uma reunião. Que assim seja, graças a Deus.